Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesse dia 7 de novembro de 2025, sexta-feira, com muito pra gente falar. Tem muita informação importante que eu vou trazer nesse conteúdo, mas eu quero explicar primeiro que eu tô dentro do carro. Tô de terno porque eu tô num casamento, não poderia deixar de estar aqui, mas também não poderia deixar de trazer esse conteúdo para vocês. E eu tenho um compromisso com a minha audiência, tenho um compromisso com você, torcedor colorado que tá aí do outro lado, ou torcedor de outro time que porventura esteja me assistindo nesse momento, então não poderia deixar de gravar para vocês. Peço desculpas, estou aqui com a minha gravata vinho quase vermelha pra gente falar do Internacional, porque tem muita informação importante pra gente trazer nesse conteúdo a partir de agora por aqui, tá? Antes eu quero pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E nesse conteúdo a gente vai falar do time do Inter para o jogo contra o Bahia, decisão amanhã para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Inter não pode se aproximar mais da zona de rebaixamento nessa rodada, vai torcer contra o Vitória, contra o Santos, a gente vai falar sobre isso. Tem grande novidade na lista de relacionados do técnico Ramon Dias e do seu auxiliar Emiliano Dias. Tem a coletiva do mercado e do Alan Patrick para a gente falar aqui, porque tem muitas informações importantes dessa entrevista coletiva. A pressão por parte de conselheiros que pode resultar em uma tentativa de renúncia do presidente Barcelos, e existe um entendimento do presidente e da sua gestão de que é uma tentativa de um golpe, por assim dizer. A gente tem que falar também sobre isso. Tem problema e uma notícia muito ruim em relação a convocados no Internacional e desfalques para as próximas rodadas muito importantes. Então tem muita coisa para a gente falar e por isso eu tô pedindo para tu deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações aqui, tá? Gente, vamos lá, começando pelo time para o jogo de amanhã contra o Bahia, 18h30, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada importantíssima e decisão para o Internacional dentro do estádio Beira-Rio às 18h30 contra o Bahia do Rogério Ceni. Historicamente, o Rogério Ceni não tem muita sorte contra o Inter. Vamos torcer para que amanhã não tenha mais uma vez. O que acontece, tá, gente? O Alan Rodrigues treinou nos últimos dias, os últimos treinamentos foram fechados para a imprensa e o Alan Rodrigues está relacionado, tá? O Alan Rodrigues está de volta, não jogava já há um tempo com a camiseta do Internacional por conta de uma lesão. Lembra que ele teve uma lesão na coxa esquerda, voltou no Grenal sem estar 100%, agravou a lesão, voltou e aí numa reapresentação, se eu não me engano foi depois do jogo contra o Sport, a vitória por 2-0 no Beira-Rio, no treinamento ele teve uma lesão muscular na coxa direita. Então ficou esse último mês se recuperando, tá relacionado, vai para o jogo de amanhã. Não sabemos ainda se vai começar a partida, mas a tendência é que não. Que o Alan Rodrigues comece no banco de reservas amanhã contra o Bahia às 18h30 no Beira-Rio. O Inter tem 36 pontos, é o 15º colocado. Atrás vem o Santos, que perdeu... Aliás, atrás vem o Vitória, né, que venceu o Internacional na última rodada. E o Santos, que tem 33, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Perdeu para o Palmeiras o clássico por 2-0 ontem à noite. Vai pegar o Flamengo. A tendência é que o Santos perca. E o Vitória pega o Botafogo em casa. Não dá pra gente cravar uma derrota do Vitória nesse jogo contra o Botafogo. É jogo difícil. Então vamos ter que aguardar e o Inter tem que fazer o seu papel e vencer amanhã dentro de casa. A gente sabe que o tempo em Porto Alegre não tá bom, tá chovendo, tá? Tô nesse casamento também choveu por aqui. Amanhã a tendência é que siga chovendo, com frio em Porto Alegre, mas o Inter tem até uma visão otimista. A última informação do Inter é de cerca de 25 mil torcedores a expectativa para esse jogo de amanhã contra o Bahia. O Inter ainda não divulgou a parcial de venda de ingressos e check-ins por parte do sócio-torcedor. Tem muita promoção também sendo feita, né? Não sócio paga R$20. Nas cadeiras locadas, o não sócio paga um pouco a mais, mas todas as modalidades com acesso gratuito ao Beira-Rio, algumas modalidades podendo levar um acompanhante de graça. Então são muitas promoções que o Inter está fazendo para tentar lotar, como foi no último jogo, né? No empate em 0-0 com o Galo, o Inter botou 32 mil dentro do Beira-Rio. Sobre o time, tá? Ivan. Na ala direita, Vitinho é a tendência. O Mercado volta de suspensão, então um trio de zaga com Vitão, Mercado e Juninho. E na lateral, e na ala esquerda, por bem dizer, o Bernabei. No meio de campo, Thiago Maia e Bruno Gomes, a dupla de volantes. Alan Patrick no meio.
Tabata e Rafael Borré, que assim como o mercado tá voltando de suspensão. Eu não descarto uma possibilidade do Carboneiro entrar nesse time na vaga do Tabata. A gente sabe que o Carboneiro tem toda a questão do GPS, tá correndo menos que os seus companheiros, mas o Carboneiro é o principal jogador do Inter nessa péssima fase do Internacional, por mais que não tenha entrado bem, é verdade, contra o Vitória. E a outra possibilidade é o Vitinho avançando, indo para ataque, o Tabata sendo sacado do time, o Bruno Gomes desloca de volante para a ala direita e entra o Luiz Otávio ao lado do Thiago Maia. É uma outra possibilidade na escalação do Inter para amanhã, 18h30, contra o Bahia, no estádio Beira-Rio. Gente, depois do treinamento de hoje, então, que encaminhou a equipe para o jogo contra o Bahia amanhã no estádio Beira-Rio, teve uma entrevista coletiva muito importante, foi convocada pelo Inter, porque a imprensa foi chamada à sala de imprensa do CT Parque Gigante para ouvir duas lideranças do elenco, Alan Patrick e Gabriel Mercado, que concederam a entrevista coletiva. Mas antes eu quero pedir para tu te inscrever aqui no canal, cara. Dá essa força, é de graça, é só apertar o botãozinho no inscrever-se. Eu tô aqui no meio de um casamento, entrei no carro de terno para gravar esse vídeo para vocês, então dá essa força, te inscreve agora aí no canal, já deixa o like nesse vídeo e já pode deixar no teu comentário sobre o que tu tá achando, tá? Bom, vamos lá. O Inter convocou uma entrevista coletiva com duas lideranças do elenco, essas lideranças Alan Patrick e Gabriel Mercado, e eles basicamente abriram o jogo, tá? Eles falaram bastante, tem algumas informações bem importantes pra gente trazer dessa coletiva. Primeiro destaque que eu quero fazer, eles chamaram o torcedor pro jogo de amanhã contra o Bahia no Beira-Rio. O Alan Patrick até disse que é difícil o torcedor ficar ouvindo todo o tempo os jogadores e a direção e os técnicos pedindo para o torcedor ir ao estádio, mas ele disse que mesmo que se torne isso e já esteja sendo repetitivo, eles têm que tentar chamar o torcedor porque é mais fácil, entre aspas, conseguir sair dessa com o apoio do torcedor. Eles reconheceram que a equipe não está bem, que o Inter... Eles basicamente deixam claro, né, que eles não falam textualmente que o Inter tá brigando para não cair, mas o Alan Patrick e o Mercado destacaram que nenhum jogador quer ficar com essa marca de ser rebaixado com um clube grande como o Internacional, então basicamente indicando que sim, eles entendem, pelo menos no grupo de jogadores, no vestiário do Inter, que a briga é contra o Z4, é contra a possibilidade de um rebaixamento com o Internacional. O Mercado tem uma frase para mim que é muito impactante, que é sobre a questão do grupo de jogadores, porque a gente sabe de todas as informações que foram divulgadas nas últimas semanas, de racha no elenco, de que os jogadores não estão 100% fechados, enfim. E o Mercado disse que o grupo do Inter, ele tem muitos jogadores, são muitos jogadores de diferentes nacionalidades, e que não é em todo lugar que todo mundo é amigo, tá? Então ele não negou que tenham algumas desavenças dentro do vestiário do Inter. Ele não disse que todo mundo se gosta dentro do vestiário. Ele não fez questão e ele poderia ter dito isso mesmo, que a gente saiba pelas informações que não é 100% verdade. Ele poderia ter saído em defesa do grupo e dito, não, todo mundo se dá bem aqui, todo mundo é amigo. Não, o Mercado não fez questão de dizer isso. O Mercado jogou limpo e falou, cara, são diversas nacionalidades, diversos jogadores, diversas formas de pensar. Em nenhum ambiente todo mundo é 100% amigo. Mas ele ressaltou que tem que estar todo mundo unido nesse momento. O Alan Patrick disse uma frase também bem impactante e o Mercado ressaltou ela sobre a questão dos salários. Muito se falou, os direitos de imagem atrasados, eles não negaram que tenham sido atrasados os direitos de imagem, mas destacaram que foram renegociados com a direção e o Mercado disse que dinheiro não é problema nesse momento. E o Alan Patrick fez questão de ressaltar essa frase do Mercado, dizendo de fato que dinheiro não é um problema hoje dentro do elenco do Inter e que esse momento não tem a ver com a questão de terem repactuado a questão dos direitos de imagem. O Alan Patrick também foi questionado sobre a situação do Bernabei, tá? Que a gente sabe que desde lá de agosto, a questão da informação do Léo Dias, a gente sabe que alguns jogadores ficaram incomodados com o Bernabei por essa informação ter saído, por algumas atitudes no dia a dia do Bernabei. Teve a questão da Alessandro e o Bernabei no vestiário em Salvador, depois daquele pênalti besta que ele fez contra o Bahia. O Alan Patrick fez questão de... Ele não sai em defesa do Bernabei, tá? Mas ele deixa claro que tudo aquilo foi resolvido internamente, tá? Que o Bernabei é um cara de gente boa e tal, que tá tudo certo no bastidor. Ele disse que ele não falaria também muito sobre esse assunto porque não caberia a ele, porque ele não tá envolvido, né? Não é uma questão que envolva ele, mas disse que tá tudo resolvido internamente e que o Inter só tem um pensamento hoje no vestiário, que é vencer amanhã essa partida contra o Bahia no Beira-Rio. Outra questão aqui, tá, gente? O Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe uma informação bem impactante de que os conselheiros do Internacional, principalmente da oposição, estão articulando um documento
que ele tem até um nome específico, esse documento, que fala em não confiança na gestão. E é um documento que seria entregue ao Gustavo Jurgen, presidente do Conselho Deliberativo, ou seja, é um documento feito por conselheiros, principalmente de oposição da gestão atual, né? Não seriam conselheiros de situação a fazerem isso. E esse documento aponta não questões ilícitas, importante deixar claro, impeachment, repito, pode esquecer, porque para ter impeachment tem que ter havido algo de ilegal, ilícito dentro da gestão do presidente Barcelos, o que até o momento não há nenhuma informação, então dá para dizer que isso não vai acontecer, tá? Mas eles protocolam esse documento para fazer uma pressão na gestão do presidente Barcelos, obviamente, é um claro gesto que envolve política, mas também, segundo os conselheiros, preocupação com o clube. E é um documento que fala em questão de não confiança no que vem acontecendo dentro da gestão do presidente. Eles vão entregar esse documento à mesa do Conselho Deliberativo. E existe um incômodo muito grande na informação do Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, da gestão do presidente Barcelos e também dos seus pares, entendendo que isso é um movimento somente político, para tentar fazer uma pressão para que o presidente Barcelos renuncie. E essa informação é muito importante, porque se a gestão do presidente Barcelos está entendendo que esse movimento dos conselheiros é um movimento político para fazer uma pressão para ele renunciar, ele possivelmente não vai renunciar mesmo assim. Então, tudo aquilo que a gente fala, que a única chance do presidente sair antes de dezembro do ano que vem, nas novas eleições que vão acontecer no Inter, é uma renúncia, não me parece que é o caminho que está propenso a percorrer o presidente do Internacional. Então, vou ser bem sincero, impeachment pode descartar no momento. Agora, renúncia, que é uma questão que vai depender do presidente Barcelos, não é uma tendência a acontecer. E se tiver um impeachment, é importante lembrar, tem eleições no Inter ano que vem. Então, o que acontece se o presidente, por exemplo, pedir a renúncia do cargo de presidente do Inter? Um dos primeiros vice-presidentes, o primeiro, se eu não me engano, é o Dalton Schmidt, vice-presidente do Inter, o primeiro vice-presidente pela ordem da eleição, ele assume num contrato, ele assume num mandato tampão, até que se defina dentro do conselho um conselheiro que assumirá como presidente do Inter até a eleição do ano que vem. Então, assim, é um caso bem delicado que demoraria muito, tá? Então, vou ser bem sincero com vocês. Eu não acredito muito na possibilidade do presidente renunciar, e essa informação do Alexandre Ernst, de que o presidente está incomodado, de que ele enxerga como até uma forma, uma tentativa de golpe, e isso por parte dos conselheiros de oposição do Inter, eu não acho que ele vai roer a corda e renunciar. Eu não acredito muito nessa possibilidade, tá? Para fechar, 3 jogadores do Inter foram convocados. Carboneiro e Borré, pela seleção colombiana, jogam 2 amistosos agora na data FIFA, né? O Inter joga contra o Bahia sábado e a partir de segunda é data FIFA. E aí o Inter vai treinar aqui e os jogadores convocados vão jogar amistosos 2 com as suas seleções. O Carboneiro e o Borré foram convocados pela seleção colombiana. O último jogo deles é em Nova York, no dia 18, contra a Austrália. E o Inter joga dia 20, lá em Fortaleza, contra o Ceará. É bem possível, então, que não dê tempo, porque eles vão jogar dia 18 de noite, lá nos Estados Unidos. Teria que ir no dia 19, direto para Fortaleza. O Inter agora, quando jogou contra o Mirassol, também era pós-data FIFA e não fez isso com os dois. Então eu não acredito muito, tá? E o Alan Benítez é a mesma coisa. O Alan Benítez está convocado pela seleção do Paraguai. Então é bem possível que esses 3 jogadores sejam desfalques no jogo contra o Ceará, dia 20 de novembro, lá no Castelão, em Fortaleza. E é uma péssima notícia pro técnico Ramon Dias, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.